chegar o grande dia e glorioso dia do Senhor, estará acontecendo esses sinais que acabamos de presenciar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da onde, irmã? Do inferno, do lago de fogo de enxofre, sofrimento eterno, castigo eterno. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele fala aqui, ele começa o discurso dele falando do sol, da lua, das estrelas, de um grande derramamento do Espírito Santo. E isso está acontecendo e vai aumentar à medida que se aproxima o glorioso grande dia do Senhor. Varões israelitas, escutai essas palavras. Escutai. Varões amazonenses, escutai as palavras de Deus que vocês desprezam. Vocês não dão ouvido à palavra de Deus. Vocês as ignoram. Vocês não têm apetite. Vocês não têm sede pela palavra de Deus. As desprezam. Escutai. Escutai a palavra de Deus. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Eles já sabiam de tudo isso, não era novidade nenhuma para os israelitas. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi adiante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades. Davi falando. Pois não deixará a minha alma no Hades. Quem? Jesus. Ele não deixará. Como ele deixou a alma do rico no Hades, e a única coisa que o rico clamava era pelo pingo de água que Lázaro molhasse na língua dele para refrescar a alma dele. Glorifica, seja exaltado o nome desse Deus, que não deixará minha alma no arde, disse Davi. É disso que nós temos que dizer: Deus, não permita que após a minha morte, a minha alma seja lançada no Hades, como foi lançada a alma daquele rico, lugar de tormento.
Muitos não creem no Hades é o inferno, lugar de castigo eterno. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem aprovado por Deus. Tanto é que ele é o mediador entre Deus e nós, os mortais da terra. E só ele, mais ninguém, é que salva-nos. E a alma de Jesus Cristo não ficou no Hades, foi para o céu de glória. E é de lá que veio o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso refúgio, desse homem que esteve aqui na terra. Ele foi tentado pelo diabo. O diabo levou ele para o deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando antes de ser tentado. E o diabo ofereceu um mundo e fundo para ele, para que ele fizesse um gesto de adoração, reconhecesse que o diabo era o Senhor dele. E ele disse: sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele prostrarás. E o diabo foi tirado da presença de Jesus, e vieram os anjos e o consolaram. O diabo disse para Jesus: olha, tá vendo esse mundo todo? A glória dele? Tudo isso foi me dado. A mim pertence. Eu te darei se tu fizer um gesto. Te ajoelha e me adora. E Jesus expulsou o diabo. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me nisto. Varões, irmãos, seja-me nisto. Dizei-vos livremente acerca do patriarca Davi. Eu estou falando dos patriarcas. Patriarca. Eles são os patriarcas. Que ele morreu. Ele foi sepultado. Entre nós até hoje a sua sepultura. Está entre nós até hoje a sua sepultura. Davi era o que, irmão? Diz a Bíblia, e não eu, que Davi era profeta, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono. Jesus Cristo sentará no trono de Davi como rei dos judeus, rei de Israel e rei do mundo vindouro. O quebra-cabeça se encaixa. O mundo vindouro que virá terá um novo céu, uma nova terra. Só habitará nesse mundo os judeus e a igreja, os patriarcas, os apóstolos, os servos, as servas de Deus. Terá um rei, um trono, uma hierarquia. Jesus Cristo como rei desse mundo, e nós, os seus servos, temente a ele.
com júbilo, coração regozijando, alegre. Lá não vai entrar abominação, idolatria, mentiroso, prostituto, feiticeiro, macumbeiro, impuro, etc. Mas só os lavados e comprados pelo sangue do Senhor, e todo aquele que invocou o nome de Jesus e creu em Jesus Cristo. No mundo desacreditado. Eu estava vendo a campanha política do Eduardo Braga, que ele tem jeito. Ele está dizendo, tem jeito. Eu vou dizer para os problemas desse estado e desta nação, que o único que pode resolver os problemas é Jesus Cristo, não é o Eduardo Braga. Através do arrependimento. Tem jeito? Tem. Através da conversão. Não adianta quem que vai mudar esse mundo? Aliás, a nossa vida é Jesus Cristo. Tem jeito para o convertido, para o que teme a Deus, para o que guarda a palavra de Deus. Esse ainda tem uma esperança. Para que abandone o pecado, a iniquidade, a imoralidade, a prostituição, a mentira, a idolatria. Esse ainda tem uma... Mas para o pecador que não se converte, que ouve a palavra de Deus e a ignora, adora a imagem, e abandona o Deus de Israel, meu irmão e minha irmã, para esse não tem jeito. Nós estamos passando por essa grande tribulação? Estamos. Violência, o Estado falido, quebrado, arruinado. E só quem pode ressuscitar é Jesus Cristo. O homem morto, a mulher morta, o Estado morto. Porque o Estado sem Deus é o Estado morto. Estou falando do verdadeiro Deus. Porque existem muitos deuses, mas o verdadeiro Deus é apresentado na Bíblia para nós. Ele ressuscita-nos quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Se isso não acontecer, infelizmente, nós morreremos e iremos para o Hades. E a solução é Jesus Cristo. Para os nossos problemas. Não só os nossos, mas coletivo. É crer em Jesus Cristo. Caso contrário, nós morreremos nos nossos pecados e nas nossas transgressões e iniquidades. Sem jeito. Porque lá no inferno não tem mais jeito. Não adianta clamar. Aquele rico clamou. Aquele rico suplicou. Aquele rico rogou. Lá naquele lugar. E ele não foi atendido. Nem um pingo d'água. Ali não tem mais jeito. Não adianta mais clamar ali. Não adianta. Então o que eu quero dizer? Que os sinais estão acontecendo, rumores de guerra. O Donald Trump com aquele outro ditador, medindo forças, brincando com a bomba. Estou brincando. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com esse Deus que é fogo consumidor.
podemos brincar. Temos que levar a sério a palavra de Deus, da presença de Deus. Porque ainda mais cedo ou mais tarde, Ele vai puxar o nosso tapete e vai dizer: eu estou aqui, eu julgarei esta nação que escravizou o meu povo por 400 anos. Ele disse isso através do diácono Estevão. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Sobreveio e nossos pais não achavam alimento. Era uma grande tribulação que veio sobre o Egito e sobre Canaã. Não tinha alimento, iam morrer de fome. Falou Deus e disse que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam a escravidão e maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que o tiver escravizado, o Egito. Disse Deus: depois disto sairão e me servirão neste lugar. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ele foi lá no Hades. Dizem que Jesus Cristo foi no Hades e pregou o evangelho lá no Hades, no inferno. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos os cabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse é Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Amém, glória a Deus. Deus fez Senhor, Ele é Senhor dos céus e da terra e do mar, de todo o universo. E Cristo, Senhor, todos os animais, os grandes, os pequenos, estão submissos, estão sujeitos ao senhorio de Jesus. O inferno, o diabo, os demônios, a morte, todos. Senhor,
alma dele não foi deixada no ar, mas foi para a glória. Então, se nós formos para o livro do Apocalipse, e quando a irmã Socorro viu aquele eclipse, Deus me transportou para essa passagem bíblica. Tá vendo esse sinal? É profético. Fique atento a outros sinais que ainda vai acontecer antes que venha o grande dia glorioso. Te prepara-te. Na tocagem das trombetas. Quando o sol se torna negro, coisa boa não vem por aí. É um sinal de luto e de trevas. Porque se nós formos lermos o livro do Apocalipse, capítulo 6 diz: capítulo, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles foram mortos. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Houve um grande tremor de terra aí pela Itália, morreu não sei quantas pessoas. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Ventos de 200 metros de velocidade, que saiu ontem no jornal. Ventos de 200 ventos fortíssimos que iam levando tudo. O homem queria salvar um carro e o carro caiu por cima dele, destelhando casa, árvore, ficou sem luz, sem água. Um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, eles se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E eles diziam aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ninguém se esconde dele, meu irmão e minha irmã. Ninguém.
Porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira, eles sabem disso. A ira de Deus. Amém, glória a Deus, louvado.